Fala galera, muito bem-vindo à página e canal Engenheiros Empreendedores. Meu nome é Lucas e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre a engenharia eletrônica e a engenharia elétrica. Mas calma Lucas, você já não falou isso em vários vídeos? Sim, eu já comentei com vocês qual que era a diferença de uma maneira bem grossa entre a engenharia eletrônica e a engenharia elétrica. Só que no vídeo de hoje, como eu falei para vocês no vídeo anterior, no último vídeo que eu fiz, eu gostaria de analisar com vocês a grade curricular de cada um dos cursos e a gente vai analisar mais a fundo para tentar entender as principais diferenças entre as matérias. Então, para você que quer fazer engenharia eletrônica ou engenharia elétrica aí mais para frente, vale a pena conferir esse vídeo até o final. Fica comigo que a gente vai analisar essas duas grades da Universidade Tecnológica do Federal do Paraná. Por quê? Para não haver uma discrepância tão grande entre os dois cursos, as duas engenharias. Então, para mais ou menos ali o nome das matérias serem parecidos e a gente conseguir analisar bem e entender como cada uma dessas matérias realmente funciona e o que você realmente vai aprender. Então, vamos para a tela do meu computador e vamos conferir como é que isso funciona na prática. Bom, galera, chegando aqui na tela do meu PC, eu abri as disciplinas do curso de Engenharia Eletrônica. Aqui é onde eu faço faculdade, eu faço Engenharia Eletrônica na UTFPR de Campo Mourão. E abri a Engenharia Elétrica, a grade curricular da Engenharia Elétrica do campus de Curitiba, porque aqui no meu campus não tem Engenharia Elétrica, só Engenharia Eletrônica. Então eu peguei a Engenharia Elétrica do campus de Curitiba e a Engenharia Eletrônica do meu campus. E aí a gente vai tentar entender agora um pouco mais sobre essas duas grades curriculares. Começando o seguinte, o primeiro período da Engenharia Elétrica lá em Curitiba não tem nada que seja diferente do que tem em Engenharia Eletrônica. Tem programação, tem física, tem cálculo e etc. Aí no segundo período que vai realmente entrar a parte importante, a parte das disciplinas mais específicas da Engenharia Elétrica e da Engenharia Eletrônica e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui no segundo período de Engenharia Elétrica, eles têm uma matéria que se chama Laboratório de Instalações Elétricas. Essa é uma disciplina, galera, que eu fiz lá no Senai. Então, para mim, no meu caso, como faço engenharia eletrônica aqui em Campo Mourão, ela não é uma matéria que vai fazer tanta falta porque eu já tenho conhecimento sobre e também já trabalhei na área. Mas a galera de engenharia elétrica vai aprender o que lá? Vai aprender a fazer desenhos de diagramas elétricos, multifilares e unifilares, instalações elétricas domiciliares, ligação de tomadas, lâmpadas, interruptores, ou seja, todas essas ligações básicas que você tem na sua casa, de ligar lâmpada, de ligar tomada, de ter o quadro com disjuntores, ele provavelmente vai aprender nessa disciplina de laboratório de instalações elétricas. Ele também vai aprender um pouco sobre motores, então esses motores que você vê aí comumente em máquina de lavar ou em outras aplicações como bombas, por exemplo, eles também vão aprender lá e como que faz a ligação desses motores, né? Na engenharia eletrônica, se a gente entrar aqui na nossa ementa, o primeiro semestre é basicamente igual ao da engenharia elétrica. O segundo semestre também não tem nenhuma disciplina específica do curso de engenharia eletrônica. A gente só começa a ter uma disciplina específica no terceiro período, onde a gente vê uma disciplina chamada Princípios de Circuitos Elétricos. Tem um vídeo meu que eu falo sobre a ementa completa do curso de Engenharia Eletrônica. Não comento muito sobre as disciplinas, mas passo por todas elas para mostrar quais são as disciplinas que tem no meu curso aqui em Campo Mourão. Então, essa disciplina aqui, Princípios de Circuitos Elétricos, ela serve para quê? Para você começar a aprender a analisar qualquer tipo de circuito, tanto em corrente CA quanto em corrente CC. Se você não sabe o que significa corrente CA, corrente CC, se você não tem nem ideia do que é isso, em um próximo vídeo eu posso falar para vocês qual que é a grande diferença entre a corrente alternada e a corrente contínua e contar um pouco da história de como elas começaram. Mas basicamente essa é a disciplina introdutória que vai te ensinar a analisar circuitos de diversas maneiras, principalmente em corrente contínua. Aí voltando aqui no da engenharia elétrica, eletricidade e magnetismo aqui, é uma disciplina que a gente também tem, que a gente pode chamar de eletromagnetismo, que é uma das matérias mais complicadas de ambos os cursos. Mas enfim, ela é necessária para você tentar entender algumas partes importantes, mas não vou comentar muito sobre ela. Vamos descendo mais um pouquinho aqui, e a gente chega na disciplina de circuitos elétricos A. A disciplina de circuitos elétricos A, ela é basicamente equivalente ou correspondente a essa que eu falei para vocês de princípios de circuitos elétricos. Por quê? Porque ela também busca analisar conceitos básicos, unidades, leis fundamentais, resistência, fontes ideais independentes. Então, a ideia dela também
é analisar como que você resolve circuitos de diversas formas. E aí tem algumas coisas aqui também, como indutância, capacitância, função senoidal, mas tudo isso a gente também tem uma disciplina, que é princípios de ciclos elétricos, que a gente também aprende na engenharia eletrônica. Então não é nada muito fora das duas engenharias, de diferente entre as duas. Aí descendo aqui, no quarto período, tem o que eles chamam de eletrônica 1. Eletrônica 1 aprende o quê? Aprende a mexer, na verdade não é mexer, mas aprende as propriedades, aprende a construção dos materiais que são usados na eletrônica, que são diodos semicondutores, diodos especiais, transistores bipolares de junção, de efeito de campo. Eles também veem algumas coisas sobre amplificadores aqui, amplificadores operacionais e etc. Então eles têm uma disciplina de eletrônica que eu caracterizaria essa eletrônica 1, aqui como uma eletrônica geral. Por quê? Porque no nosso curso de engenharia eletrônica propriamente dito, se a gente for descendo aqui para o quarto semestre, a gente começa a ter umas matérias mais específicas só de eletrônica, que é o quê? Materiais e dispositivos, que é basicamente equivalente a essa eletrônica 1 aqui que eu falei para vocês. Só que aqui é focado só nesses dispositivos eletrônicos. No deles, eles também veem algumas coisas sobre amplificadores. Já a gente, no sexto período lá, a gente vai ver uma disciplina, deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. Cadê? Aqui, ó. A gente vai ter uma disciplina só de amplificadores, com 8 aulas semanais. Então é uma matéria bastante focada, é uma engenharia bastante focada nesse termo de amplificadores, que a gente aprende bastante coisa sobre essa parte de amplificadores. Voltando aqui ainda para o quarto período, cadê? A gente tem uma disciplina chamada de circuitos elétricos. Essa disciplina aqui é para a gente ter uma ideia geral do que o pessoal lá na engenharia elétrica vê. Então, na eletrônica 1, eles veem uma ideia geral do que a gente vê aqui na eletrônica, e em circuitos elétricos a gente vê uma ideia geral do que eles veem lá na engenharia elétrica. Então, é uma disciplina aí só para você ficar por dentro de como funcionam as duas partes, porque elas não são, como que eu posso dizer, separadas, elas são interligadas. A diferença é que você vai se aprofundar mais numa coisa ou em outra. Então, voltando aqui para a engenharia elétrica, eles têm uma matéria que se chama Circuitos Elétricos B. Aí, se a gente começar a ler aqui o que se aprende nessa matéria, a gente vai ver circuitos trifásicos, resposta completa de circuitos de primeira ordem e segunda ordem, análise de Laplace, frequência. A gente também tem isso na engenharia eletrônica? Tem. Mas o foco deles é maior lá na parte de CA. Então, eles vão analisar mais circuitos em corrente alternada, que mais para frente eu faço um vídeo falando sobre isso. Depois, descendo aqui mais para baixo, eles também têm eletrônica digital, e a eletrônica digital a gente também tem. E é uma disciplina só, e depois a gente aprende outras disciplinas que são um pouco mais avançadas em eletrônica digital. Eu acredito que eles já não têm essas disciplinas. Eles não têm sistemas embarcados, provavelmente, e coisas mais relacionadas à eletrônica digital. Descendo mais aqui, eles têm uma disciplina só de máquinas elétricas, que eles aprendem transformadores monofásicos e trifásicos, autotransformadores, transformadores especiais, que é o que a gente vê bem resumido, aqui em circuitos elétricos. Lá eles vêm com mais profundidade sobre isso, principalmente em corrente alternada. Aqui parecido, vamos descendo mais um pouco. Vamos ver o que tem mais aqui, Instalações elétricas prediais 1. E aí eles começam a pegar aquilo que eles viram em laboratório de instalações elétricas e começam a fazer projetos mais complexos, projetos de prédios. Então eles aprendem a fazer previsão de cargas, luminotécnica, que é fazer o projeto elétrico de um prédio, de uma residência, demanda de entrada de energia, que é onde chega a energia para você aí da concessionária. Então tudo isso aqui, galera, eu também aprendi lá no Senai, então não me faz tanta falta. Mas o pessoal da engenharia elétrica aprende no curso deles. E na engenharia eletrônica a gente já não aprende. O que eu acho um erro. Eu acho que devia ter pelo menos uma disciplina de instalações elétricas no curso de engenharia eletrônica. Pode ser que em outros campos tenha, eu não pesquisei. Mas no meu campus a gente ainda não tem essa disciplina. Eu acho que, se eu não me engano, essa disciplina tem outros cursos. Acho que engenharia civil, engenharia ambiental. Não sei por que exatamente tem esses cursos, mas eu acredito que tem essa disciplina aí para fazer nesses cursos. Eles também veem eletrônica de potência, isso a gente também tem aqui, a gente também aprende eletrônica de potência. Depois eles têm máquinas elétricas 2, que é princípios de conversão de energia eletromecânica, e máquinas síncronas. Então é uma disciplina bem específica.
Sistemas de controle a gente também tem, mas eu acredito que nossos sistemas de controle ele seja mais aprofundado, até porque aqui no curso de Engenharia Eletrônica a gente tem controle 1, controle 2, controle supervisório, e se por acaso abrir, a gente também tem controle 3, 4 e controle inteligente. Então são 6 disciplinas só falando sobre controle. Depois eles têm instalações elétricas industriais, então eles vão mais a fundo em instalações elétricas, só que agora num nível mais industrial. Depois eles têm sistemas microcontrolados, a gente também tem isso aqui, talvez com uma ênfase maior. Talvez os sistemas microcontrolados, essa parte de mexer com eletrônica propriamente dito, seja com mais ênfase aqui na engenharia eletrônica. Eu ainda não estou avançado nessas disciplinas, mas eu tenho uma ideia mais ou menos de como que funciona. Tem máquinas elétricas 3, outra matéria bastante específica, onde ele vai aprender só sobre máquinas assíncronas de indução monofásica e trifásica, um pouco também sobre máquinas CC e etc. Sistemas de potência. Aí é uma coisa que a gente também não tem aqui na engenharia eletrônica. Sistemas de potência, ele aprende como é que funciona geradores, reatores, transformadores, carga, sistemas PU, fluxo de potência, componentes simétricas, curto-circuito. Então ele aprende diversas coisas que está relacionado à geração, transmissão de energia. Então é uma coisa muito importante para eles, mas que no curso de engenharia eletrônica a gente não tem porque não é nosso foco. Depois eles também tem outra matéria que se chama sistemas de potência 2, então eles começam a ver controladores operacionais do CEP, que eu nem sei o que é isso, eu nunca vi. Já é uma parte bem mais avançada, não tenho nem ideia do que significa. Controle de potência ativa, reativa, tensão e frequência, modelamento de uma área de controle. Então já são matérias bastante específicas do curso aí de engenharia elétrica. A gente não tem esse tipo de disciplina aqui. Controladores lógicos programáveis, os famosos CLPs. Eu também aprendi isso no técnico, acabei fazendo meu TCC em cima disso, então tenho algum conhecimento aí sobre linguagem ladder, de como trabalhar com CLP. Tem um conhecimento bem básico, mas eu sei como é que funciona. E eles também têm lá. E se eu não me engano, a gente também tem um pouco de CLP, linguagem ladder, aqui na engenharia eletrônica em controle supervisório. Eu acho que o professor que dá controle aqui na minha faculdade, que eu já tive aula com ele, ele dá em linguagem ladder também, ele ensina a gente a trabalhar com CLP. Descendo aqui mais para baixo, praticamente já acabou aí as disciplinas obrigatórias do curso de engenharia elétrica, e depois deve ter as optativas aí, se você quiser se aprofundar em alguma área. Vamos descer aqui para ver se tem alguma coisa. Descendo, Eles têm automação predial, é uma disciplina bacana, a gente não tem aqui. Eficiência energética 1 e 2. Engenharia de iluminação, então uma disciplina só focado em iluminação. Instalações elétricas prediais 2, então já aprende um pouco sobre fibras óticas, sistemas de circuito interno de televisão, já aprende algumas coisas bem mais específicas. Também tem instalações elétricas industriais 2 aqui como optativa. Tem harmônicos em instalações elétricas que, basicamente assim, galera, uma corrente alternada, ela é uma senoide que varia entre um ciclo positivo e um ciclo negativo. Tudo bem se você não entende isso agora, mas imagina que você tem uma coisa que fica variando entre positivo e negativo. E aí, imagina que isso não seja tão constante, que a altura máxima do pico positivo e a altura máxima do pico negativo, elas não sejam sempre constantes. Então, varia esses valores podem aí talvez prejudicar uma instalação elétrica, algum circuito eletrônico, e aí eles aprendem só a trabalhar com isso para manipular esse tipo de coisa. Então, se a gente ler aqui, introdução a harmônicos, tipos de cargas que causam distorção da onda, características de ressonância, métodos de controle de harmônicos, então várias coisas que eles aprendem aí nessa disciplina optativa. Tópicos especiais em instalações elétricas e gerenciamento de energia. Essa disciplina abordará temas específicos e contemporâneos relacionados com o grupo de instalações e gerenciamento de energia. Que interessante. Então, são várias aí disciplinas optativas que você pode trabalhar. Linhas de transmissão, como eu já falei para você em outros vídeos, que eles são mais focados na distribuição, na geração, na transmissão de energia. Então, eles têm uma disciplina aqui, optativa de linhas de transmissão, se alguém quiser ir seguir para essa área. Então, tem diversas outras matérias aqui, não vou abordar sobre todas elas. Se a gente vir aqui para o curso de Engenharia Eletrônica, vamos dar uma olhada aqui na grade. Então, a gente parou aqui em Circuitos Elétricos, que é uma matéria que resume tudo que a gente vê lá em Engenharia Elétrica. A gente não, né? Que eles veem lá em Engenharia Elétrica no curso deles lá em Curitiba. Então, descendo um pouco mais aqui, a gente também é bastante enfocado em algumas partes
de computador. Como assim? A gente tem programação 1 e 2, a gente tem estrutura de dados, a gente tem arquitetura e organização de computadores. Então são disciplinas que só trabalham basicamente com software do computador e com hardware do computador também. Se você não sabe a diferença entre software e hardware, eu não sou a melhor pessoa para explicar isso, então pesquisa aqui no YouTube que com certeza você vai achar boas referências falando sobre isso. Aí a gente tem uma disciplina de eletrônica básica. A disciplina de eletrônica básica é para a gente fazer vários circuitos e entender como é que eles funcionam. Então lá no quarto período, a gente viu só a construção dos materiais em materiais e dispositivos. Agora a gente vai pegar esses materiais e dispositivos e vai conectar eles juntos e vai ver como é que funciona para fazer vários tipos de circuitos que têm diversas aplicações. Mas ainda, como o próprio nome já diz, bem básica, em situações bem básicas. Depois, circuitos digitais, que eles também têm lá. Aí a gente tem uma disciplina de princípios de máquinas elétricas, que é uma disciplina que vai falar bastante sobre máquinas elétricas CC, principalmente motores. A gente também vai ver algumas coisinhas bem básicas relacionadas a CA, só para ter uma ideia e uma introdução, mas nada muito a fundo. Depois, se a gente descer aqui, microcontrolados, também é uma matéria interessante que eles também têm lá. Eletrônica de potência, que eles também têm lá. Sensores industriais, uma disciplina só focada em trabalhar como é que sensores funcionam. Depois, controle 1, como eu já falei para vocês, que é uma disciplina que tem aqui, que é bastante focada no curso. Amplificadores, que é uma disciplina que eles vêm bem por cima lá, e a gente tem uma matéria completa falando só sobre isso. E amplificadores, galera, pode ser amplificador de qualquer coisa, não só de áudio, tá? Depois a gente tem introdução a projetos de CI dedicados. Ainda não fiz essa disciplina, mas eu acredito que seja uma disciplina mais aprofundada. E o pré-requisito dela é ter feito eletrônica básica. Então você precisa ter uma ideia de eletrônica básica para poder fazer níveis de abstração de um projeto de um CI, que é aqueles componentezinhos aí que você já deve ter visto em celular, em notebook, etc. Controle 2, como eu falei para vocês, o foco é bastante em controle. Fundamentos de comunicações, a gente não tem uma ênfase muito grande em telecomunicações, a gente tem só uma ideia, então a gente tem uma disciplina focada nisso, só para ter uma ideia como que funciona a transmissão de sinais e tal, como é que funciona tudo isso aí. Tanto que as disciplinas voltando aqui um pouco para o quinto período e para o sexto, as disciplinas de sinais e sistemas e processamento de sinal digitais são duas disciplinas que dão uma base de como que funcionam os sinais analógicos e os sinais digitais, porque esses são os sinais que a gente trabalha aí no mundo contemporâneo, né? Se a gente pegar recentemente, a gente teve a troca do sinal analógico da TV por um sinal digital, então a gente aprende isso aqui na engenharia eletrônica. Descendo um pouco mais aqui, a gente tem sistemas operacionais, outra disciplina falando só sobre sistemas operacionais, que é uma disciplina de computação, basicamente, né? Que toda a engenharia de computação, bacharelado em computação, com certeza vai ter essa matéria. A gente também tem um foco razoável, galera, na parte de medicina. Então, por exemplo, obrigatório, a gente tem princípios de engenharia biomédica. Que mais que a gente tem aqui obrigatório? Acho que nada. Acho que essa daqui é a única disciplina que dá uma introdução sobre a parte de biomédica. Depois a gente tem disciplinas que são optativas da parte de medicina, que são engenharia clínica, engenharia biomédica e alguma coisa desse tipo. Depois, descendo aqui para baixo, a gente tem projetos de circuitos integrados semidedicados. Então já é uma matéria mais aprofundada ainda, que eu não vou comentar a fundo, porque eu não fiz essa matéria ainda, então é uma parte que eu ainda não sei trabalhar. Depois, controle supervisório, como eu falei para vocês, diagramas de engenharia, introdução a redes industriais, controladores industriais, que são os famosos CLPs, que eu comentei lá no curso de engenharia elétrica, e etc. Sistemas embarcados, como eu falei para vocês, que também é uma disciplina focada na engenharia eletrônica, também não sei falar muito sobre ela. Projeto de sistemas integrados, também não sei falar muito sobre ela, mas é uma disciplina aí que faz parte da parte de eletrônica digital. E aqui são matérias mais do âmbito administrativo. E aí vem as optativas. Vamos ver se vai abrir aqui. Eu vou ter que conectar na internet, porque não vai abrir. Mas daqui a pouco eu conecto. Então é o seguinte, basicamente, essa é a grade de engenharia elétrica e essa é a grade de engenharia eletrônica. Então, a ideia aqui foi para foi realmente mostrar para vocês como que eram as disciplinas e o que você aprendia em cada um dos cursos.
Então, por que a gente, quando vai falar a diferença entre engenharia eletrônica e engenharia elétrica, a gente comenta aqui da tomada para lá engenharia elétrica e da tomada para cá engenharia eletrônica? É porque essa é a principal diferença. Tudo que envolve maior potência, tudo que envolve coisas mais robustas e também mais perigosas, eu acredito que eu não fui para engenharia elétrica. Na verdade, eu não acredito. Eu sei que eu não fui para engenharia elétrica por conta de ser uma profissão mais perigosa. Eu sei que um engenheiro eletricista, aliás, ele não necessariamente pode trabalhar com essa parte. Quem vai trabalhar com essa parte vai ser o eletricista, essas partes mais perigosas. Talvez um engenheiro eletricista trabalhe com partes mais administrativas e de projetos. Mas eu prefiro evitar trabalhar um pouco, porque eu acho que um engenheiro eletricista, sem ter essa base de campo, sem aprender essas coisas no campo e realmente botar a mão na massa, é um engenheiro eletricista incompleto. E como eu senti dificuldade, até porque eu já trabalhei um pouco na área como eletricista, eu preferi vir para engenharia eletrônica, mexer com potências menores e com coisas que eu tenho mais facilidade aí de lidar no curso e também na vida profissional. Então, galera, eu acredito que seja isso. Acredito que eu não tenho mais nada para falar nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser fazer qualquer pergunta, pode fazer aqui que eu com certeza vou responder nos comentários. E basicamente é isso. Não se esqueça de seguir no Facebook, no Instagram e também aqui no YouTube. Deixar seu comentário se você achar necessidade, como eu já falei. E até o nosso próximo vídeo aí que a gente pode comentar um pouquinho sobre o que é a corrente alternada e o que é a corrente contínua, para você entender ainda mais sobre a engenharia elétrica e sobre a engenharia eletrônica. E até o nosso próximo vídeo.